No livro de Mateus. Vamos começar por Mateus. Mateus capítulo 5. Nós estamos falando esses dias sobre ser pacificadores. E é uma alegria muito grande ouvir a gente ter muitos testemunhos em nosso meio. Pessoas que foram despertadas a uma ação ou uma visão diferente da palavra de Deus. E isso nos encoraja cada vez mais, porque sabemos que Deus tem falado conosco. Amém? Deus tem nos feito uma igreja cada vez mais forte. E eu acredito que ser cada vez mais forte, não só como igreja, as nossas famílias e nós como indivíduos, passa por saber resolver conflitos. Se nós não sabemos resolver conflitos, como eu disse na primeira das mensagens, nós não estamos nos parecendo com Jesus. Isaías, ao profetizar de Jesus, ele fala, ele é o príncipe da paz. Deus ama paz. Amém? Eu não gosto de ficar pedindo para você repetir, mas eu vou pedir para você repetir isso. Deus ama paz. Você pode repetir? Deus ama a ordem, Deus ama a disciplina, Deus ama a reconciliação. E nós precisamos cada vez mais trabalhar nisso, em estabelecer um ambiente de paz. Não há louvor a Deus no ambiente de discussão. Não há louvor a Deus no ambiente onde há mágoas, onde há tristeza, onde há ressentimento, onde há inveja, onde há ciúmes, onde há brigas, contendas, não agradam a Deus. O nosso lar é feito para ter paz. O nosso coração devemos experimentar a paz. Esse é o padrão de Deus para nós. E é tão bom experimentar isso. Quão bom tem sido, quão terapêutico tem sido estarmos nesses dias na Betel. Meu coração se sente cada vez mais encorajado por experimentarmos esse ambiente. Por podermos ver as pessoas crescendo, experimentando esse ambiente. É um ambiente onde não tem conflitos? Não. Pode ser que cheguem os conflitos. Chegarão, certamente chegarão. Não há relacionamento sem conflitos. A não ser relacionamentos superficiais. Sabe aquele amigo que você vê de vez em quando? Aquele amigo que você vê de vez em quando, com ele você não vai ter conflito, porque você é muito superficial. A superficialidade, ela produz uma falsa paz. Mas quando nós passamos a nos relacionar mais, aparecem os espinhos, aparecem as farpas. Se você é casado aqui há mais de um ano, né, e namorou pouco, que não deu tempo de ter alguns conflitos, você percebe então logo que em todos os relacionamentos íntimos, experimentamos conflitos. E Deus quer que nós hajamos promovendo paz. Nós pregamos 4 mensagens a respeito disso. E eu queria finalizar, mas com muita dor no coração, porque tem muita coisa para falarmos ainda sobre pacificação. Mas eu creio que o nosso curso, ano que vem, sobre pacificadores, nós vamos cumprir o restante do conteúdo. No domingo passado, que é a mensagem mais recente, falamos a respeito do processo de reconciliação quando eu sou o ofendido.
E eu queria só te relembrar esse ponto, porque ele faz parte da mensagem de hoje também. Quem que deve dar início ao processo de pacificação? O primeiro a descobrir que há um problema. O primeiro a descobrir que há um conflito é o primeiro responsável para promover pacificação. Então nós vimos isso na semana passada, que não cabe ao ofendido esperar que o ofensor chegue e peça perdão ou se arrependa. Então, se eu me sentir ofendido com alguma coisa, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto, avaliar se aquilo é realmente algo para me ofender. Muitas vezes nós somos muito sensíveis. E nós precisamos avaliar, a conduta do meu irmão é um pecado? É um pecado sério? Porque muitas coisas o cristão deve simplesmente perdoar. Ele deve simplesmente relevar. Principalmente na relação mais íntima sua. Eu costumo dizer que a pessoa que mais me conhece é minha esposa. É a pessoa mais íntima que eu tenho. Muitas vezes nós falhamos com a pessoa que é a pessoa mais íntima que nós temos. Nós somos surdos para ouvir. Nós somos tardios em promover reconciliação. E nós precisamos cada vez mais caminhar para isso. Estabelecer paz, mesmo quando eu sou ofendido. Aí você pode assistir a mensagem, está gravada no YouTube, e aprender um pouquinho mais lá. Eu queria falar hoje sobre uma outra perspectiva. A perspectiva do ofensor. Eu não sei dizer qual dos dois caminhos é mais doloroso ou difícil. Arrisco a dizer que é o caminho do ofendido. Perdoar alguém é sempre um exercício, por vezes, difícil para nós. E nós precisamos perdoar, porque é assim que Jesus nos diz. Se eu não perdoo alguém, significa que, muito provavelmente, eu não entendi o perdão que eu recebi do Pai. Mas o caminho de hoje, eu penso que não é tão mais fácil. E por isso eu queria a sua atenção para o que nós vamos falar hoje. O texto que eu queria começar a ler, ele está lá em Mateus 5, verso 23 e verso 24. A palavra do Senhor diz assim para nós. Isso aqui são palavras de Jesus. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá, no caminho de entregar a sua oferta, você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. O texto está mostrando para nós alguns dos princípios que nós vamos trabalhar hoje. Mas ele diz para nós muito claramente: se o teu irmão tem alguma coisa contra você, o que eu preciso fazer? Tão logo eu descubro que alguém tem alguma coisa contra mim, e promover reconciliação. A mesma ideia que nós temos quando nós somos ofendidos, precisamos ter quando nós somos os ofensores. Que o objetivo do processo de conciliação é terminar com a restauração do meu irmão e com a restauração da comunhão. Eu preciso ter isso em mente, porque isso vai fazer com que eu chegue ao final do processo. Se eu não tenho em mente que o objetivo da conciliação é me restaurar, me reconciliar com o meu irmão, eu enfrento obstáculos pelo caminho que vai impedir eu de pacificar. Um dos obstáculos que me impede de pacificar é aquele pensamento que nós temos de autojustificação. Jesus não está dizendo aqui,
e na verdade não está escrito em momento nenhum na Bíblia sobre quando fala sobre pacificação, de quem tem ou não a razão. Em nenhum momento. Não importa quem tem a razão. Então significa que não importa se o que o meu irmão tem contra mim é algo que realmente eu tenha feito alguma coisa errada ou não. Existem irmãos que são mais sensíveis, não temos? Já falamos isso. Tem irmãos que são mais sensíveis e se ofendem com mais facilidade. De repente eu não fiz nada que tivesse, se olha assim, a um homem normal, que a gente fala, o homem mediano, de repente eu não acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas o texto não está falando nada disso. O texto não coloca condicionantes. O texto só fala assim, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vá. Não entregue a oferta. Vá e se reconcilie. É o primeiro ponto que eu preciso me ater. Porque quando eu sou ofendido, eu tenho que avaliar se eu vou ou não para um processo de reconciliação. Porque muitas vezes o que eu tenho que fazer é perdoar. Meu marido esqueceu de novo o chinelo lá na frente, o meu marido de novo esqueceu a toalha acima da cama, e aquelas reclamações que você sabe. O que você faz, minha irmã? Perdoa, releva. Facilite a vida dele de alguma forma, não sei, mas... Olha só, mas quando eu sou o ofensor, escute-me bem, essa diferença é muito importante. Quando eu sou o ofensor, não importa se o que o meu irmão tem contra mim é relevante ou não. Eu preciso ir e promover restauração. Eu preciso ir e promover restauração. O texto diz, e eu vou ler ele mais uma vez para enfatizar. Se você estiver trazendo a sua oferta, ou se você estiver fazendo o louvor, ou se você estiver pregando, ou se você estiver fazendo qualquer coisa, é isso que ele está dizendo para nós. O texto diz que nós temos que fazer imediatamente, tão logo aquele pensamento vem à nossa mente. Eu não posso deixar para depois. E eu não posso deixar para lá. Sabe a experiência que eu tenho? Como pastor? É que muitas coisas, com o tempo, ela vai diminuindo de tamanho. E isso é muito tentador. Porque muitas vezes nós achamos, semana que vem eu resolvo isso. Daqui a um mês eu resolvo isso. E a experiência que eu tenho é que quando chega aquele dia, parece que não faz tão sentido. Já se resolveu. Parece que se resolveu. Fulano está conversando de novo com o ciclano. Está tudo bem. Não precisou desgastar e ter uma conversa constrangedora. Mas será que está tudo bem mesmo? O que você acha? Aquela conversa que você teve com o seu cônjuge e você não resolveu. Por que vocês voltaram a ficar bem? Você acha que está tudo bem? Não ficou guardado em lugar nenhum? Nós somos tentados a deixar para depois. Nós somos tentados a achar, não, isso aqui vai se resolver sozinho. Tem alguns ainda mais filósofos, né? O coach. O tempo vai curar. Eu quero te dizer essa noite que o tempo não cura. E eu vou te dizer novamente, o tempo ou o passar do tempo não cura feridas que você deveria curar entrando em contato, seja com o ofensor, seja com o ofendido e proposto um processo de reconciliação. Você pode me entender isso aqui essa noite? Porque nós queremos estabelecer uma cultura nas nossas casas, famílias e na igreja. Se nós continuarmos achando que o tempo vai curar, porque agora eu estou conversando com o líder tal, agora eu estou conversando com o meu liderado, parece que está tudo bem, e nós não sentamos para conversar,
Um dia a conta vai chegar. Quando que a conta chega no casamento? Acumula uma pedrinha. Acumula outra pedrinha. Acumula outra pedrinha. Aí tem uma hora que explode. Você já viu falar assim? Nossa, fulano explodiu por nada. Fulano, nossa, fez tempestade no copo d'água. Por que ocorre tempestades em copo d'água? Por que por uma coisinha de nada nós explodimos? Explodimos porque nós estamos acumulando e não resolvemos. Eu quero, sinceramente, que tenhamos essa cultura de resolver problemas. Pode ser que no momento eu não esteja tão bom para resolver. E eu preciso de um tempo para processar. Porque vocês bem se lembram, se eu sou ofendido, eu preciso primeiro perdoar para iniciar um processo de restauração. Senão eu começo um processo de vingança. Não estabeleço justiça, eu estabeleço punição. Nós não queremos isso. Mas o ofensor, eu penso que não deveria esperar muito para conversar. O texto fala de imediatamente. Você entendeu o contexto? Olha só, você está fazendo uma coisa, você para de fazer aquilo. Você para de fazer aquilo e vai fazer outra coisa. Depois você volta para fazer aquilo. Para mim, isso é imediato. É na hora. Tem que ser cirúrgico. E o texto continua dizendo para nós. Então, você vai, deixa sua oferta no altar. Primeiro se reconcilia com o seu irmão. E a reconciliação com o meu irmão, quando eu fiz algo que ofendeu, ela passa não por um processo de perdão, mas um processo de confissão e arrependimento. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. O processo de reconciliação, quando eu sou o ofensor, ele começa com uma autoanálise. Ele começa com alguém olhando para dentro de si, olhando para a situação e analisando aonde foi que eu errei. Na verdade, a melhor terminologia é aonde foi que eu pequei. Aonde foi que eu pequei? Por que nós temos dificuldade de reconciliar com o irmão quando nós somos os ofensores? Porque nós ainda temos muita justiça própria. Porque ainda nós somos muito orgulhosos. É o orgulho que te faz não reconhecer o seu pecado. É o orgulho que nos faz não reconhecermos quando nós estamos errados. Por que nós temos tanta dificuldade de reconhecer quando nós estamos errados? Porque a salvação, nós não falamos isso. Se eu perguntar aqui, todo mundo fala, não, eu sou salvo por causa de Cristo. Eu sou salvo pela graça, somente pela fé. Mas nós não vivemos como se fosse assim. Nós pensamos, e eu falo isso com propriedade, se eu reconhecer que eu estou errado, quer dizer que eu sou um desqualificado. Quer dizer que eu não sou digno. Quer dizer que eu não sou digno de ser amado. Quer dizer que eu não sou digno de ser respeitado. Quer dizer que eu não sou digno de ser levado a sério. E a nossa identidade está formada nesse fantasma, nessa fantasia, nessa hipocrisia. Então, se eu acho que para as pessoas gostarem de mim, eu tenho que ser perfeito, se eu acho que para minha esposa gostar de mim, eu tenho que ser perfeito, e se eu tiver algum erro, vai fazer eles me amarem menos,
Se eu fizer algum erro, ou se eu for falho em alguma coisa, vai fazer com que me amem, me respeitem, me considerem menos? Eu não tenho dificuldade de assumir que eu sou pecador. Então nós falamos na boca que a nossa salvação é Cristo, mas nos nossos atos nós achamos que, se formos encontrados em algum pecado, não somos mais dignos do amor de Cristo. E por isso nós rejeitamos isso. Não fui eu que errei, ela que é muito sentimental. Não fui eu que errei, é ele que é muito sensível. Não fui eu que errei, foi porque ele fez isso. E nós justificamos as nossas condutas, porque nós, na verdade, achamos sim que a nossa salvação depende da nossa boa conduta. Então, se eu não tenho nenhum pecado para me arrepender, então sim, eu sou salvo e Deus merece me salvar. Ou, na verdade, Deus deve me salvar. Nós temos problemas com orgulho. E nós não sabemos que esse problema é como se fosse um câncer nos ossos, que nos corrói por dentro. Essa necessidade de estar sempre acima da média, essa necessidade de não aparentar fraqueza, ou de ignorar a fraqueza, ou de esconder a fraqueza, porque senão eu sou ninguém. Nós falamos, a nossa identidade é Cristo, mas, na verdade, a nossa identidade é a fantasia que nós criamos. Há um texto que eu queria ler com você antes de entrarmos em alguns pontos, que está lá em Salmo. Nós vamos escolher essa noite o 32. Salmo 32. Olha o que o salmista diz. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Nós lemos só esses 2 versos e nós vivemos essa teologia. Nós achamos que Deus ama o que é bonzinho, o que não erra. E por isso nós ignoramos os nossos erros e nossos pecados. Só que o salmista não está falando nada disso. O salmista está falando exatamente o contrário. O salmista não está falando de alguém que nunca erra. O salmista não está falando de alguém que é perfeito. Ele está falando de alguém que encontrou liberdade em Cristo Jesus. Ele está falando de alguém que encontrou liberdade em Cristo Jesus. Ele está falando de alguém que experimentou o perdão. Não que é o grande santo. Ele está falando de alguém que experimenta a liberdade porque confessou a sua iniquidade, confessou o seu pecado, e não há outra forma de você se livrar desse câncer nos ossos, se não confessar o seu pecado, confessar a sua iniquidade, para encontrar em Cristo não só perdão, mas cura e restauração. Porque enquanto eu calo, ou enquanto eu cubro os meus pecados, olha o que o salmista diz para nós. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu me fiz de santo, enquanto eu me coloquei sempre como certo, enquanto eu não conseguia assumir a minha parcela de culpa, enquanto eu não conseguia assumir a minha responsabilidade, quando eu ficava atribuindo a minha responsabilidade aos outros, os meus ossos se envelheciam. Você entende qual que é a linguagem que quer dizer isso para nós? É como se ele tivesse um câncer nos ossos, algo que estava esmagando. E ele diz assim: pelos meus constantes gemidos todo dia. É como se todo dia Satanás viesse
te apunhalar. O tempo todo te espetando. Você acha quanto tempo que você vai conseguir viver assim? Quanto tempo alguém consegue, sem confessar o seu pecado, ficar vivendo essa vida de constante acusação, de constante dor? Porque o pecado não confessado, ele traz para você dor, não tem outra coisa, não tem outro resultado. Quando você tem um pecado e não confessa e esconde, você tem dor. Você não se sente digno. E ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor no verão. Mas olha o remédio, verso 5. Olha o remédio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Em primeiro lugar, você, quando ofende alguém, você tem que entrar num caminho de confissão de pecado e arrependimento. É um ato antes de eu ir promover reconciliação. Se ofendido, e perdoe-me se eu estou insistindo, mas eu quero que isso fique muito didático em sua mente. Se ofendido, primeiro, antes de procurar reconciliação, tem que perdoar no seu coração. O ofensor, primeiro, antes de buscar reconciliação, ele tem que confessar no seu coração, se quebrantar diante do Senhor, olhar para a sua própria iniquidade, ou se não consegue enxergar, pedir para Deus, Deus, revela-me o caminho mau. O que o salmista diz? Senhor, não me deixe oculto os meus pecados. Não me deixe oculto nos meus pecados. Então o primeiro passo para nós é buscar esse lugar de arrependimento. E eu volto a te dizer, não existe cristão verdadeiro. Eu vou dizer isso mais uma vez para você entender a seriedade. Não existe cristão verdadeiro que não experimente um processo de arrependimento. Se você não consegue se arrepender, às vezes você precisa analisar se você de fato se reconverteu. Você entendeu o que eu quis te dizer essa noite? Porque não é só o primeiro passo, o arrependimento. Eu não me arrependo apenas para a salvação. Tem pessoas que se arrependem de forma muito genérica. Senhor, perdoe os meus pecados. E o Senhor está esperando. De repente Ele vai enumerar os pecados. Vai nomear os pecados. Mas a nossa oração de confissão é: Senhor, perdoe os meus pecados. Quais pecados? Porque a metanoia que ocorre na mente de um crente, olha só, se você quer se livrar essa noite, ou você quer se livrar nesses dias, de um comportamento que você entende que é inadequado, não se engane, você não consegue se livrar de um comportamento que é pecaminoso, se você antes não experimentar um quebrantamento diante do Senhor, e um arrependimento sincero no seu coração. Toda mudança de hábito, toda mudança, todo abandono de pecado tem que vir por meio do arrependimento. Não é por meio de remorso. Não é por meio de qualquer outra coisa. Você precisa de fato se arrepender. E por isso, de fato, todos os dias há uma multidão de coisas que precisamos nos arrepender. E nós achamos, não, eu vou mudar o meu hábito, não, eu vou mudar o meu estilo. Não se engane, sem arrependimento não há mudança. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter um coração mole para com Deus, mole diante do pecado, diante de qualquer situação, rapidamente nos arrependemos e buscamos reconciliação com Deus.
Muitas vezes nós ficamos com o coração tão duro, a pele é uma crosta de jacaré. Nós ficamos insensíveis. Você sabe como que nós ficamos insensíveis? Quando nós ficamos negligenciando o pecado. E nós nos acostumamos com isso. Você sabia disso? Está todo mundo quebrantado na reunião. Todo mundo quebrantado no discipulado, no PG. E eu estou lá com o meu coração bem geladão. Os outros que são muito emocionais. Eu acho que não há. Há duas coisas que são terríveis. O texto de Romanos 1, ele tem algo que é terrível. Por 3 vezes a palavra de Deus diz assim: e Deus entregou as suas paixões. Isso é terrível. Se Deus permitiu eu viver pelas minhas paixões, era melhor que eu não tivesse nascido. E uma outra coisa terrível é diante de um confronto, eu não consegui me arrepender. Eu ficar tão duro que eu não consiga ver os meus erros. Nós fizemos aqui uma semana de oração onde nós falamos a respeito de orações que são orações perigosas. E a oração perigosa, que não é tão perigosa assim, porque é a oração libertadora. É essa que Davi faz. Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Não me deixe oculto para os meus pecados. Eu queria falar com você hoje sobre 7 passos para o arrependimento. São 7 passos para uma confissão de pecados. O primeiro deles é você envolver todas as pessoas afetadas. O primeiro passo de um verdadeiro arrependimento, ou de uma confissão eficaz, é você avaliar: meu irmão tem alguma coisa contra mim. Quem que foi envolvido nesse meu pecado? O que o irmão tem contra mim é que eu fiz fofoca. Eu falei dele para Ciclano, Beltrano e Fulano. Então a minha confissão de pecado não pode ser só para o meu irmão. Eu tenho que ir lá no Beltrano e falar: olha só, o que eu fiz em relação ao meu irmão João foi errado. Eu estou profundamente arrependido. E você vai lá no fulano Beltrano, porque você também fofocou para ele. E você vai lá no Ciclano e também vai falar com ele. Em outras palavras, o âmbito da confissão do pecado é sempre o âmbito de extensão dos danos. Quem que foi afetado com a minha ação? Olha só, eu falei isso aqui numa reunião de oração. Dependendo do meu pecado, eu vou confessar a Deus. Se o meu pecado foi de íntimo, ninguém ficou sabendo, ninguém viu. Eu pensei lá, né? Nossa, fulano pisou no meu pé. Ele é muito malvado. Eu julguei o meu irmão, não julguei? Às vezes ele pisou sem ver, às vezes eu estava com o pezão lá esticado e ele é inevitável ele pisar no meu pé. Mas o pecado foi dentro do meu coração, então eu vou orar a Deus e falar: Deus, perdoe meu pecado. Perdoe-me por pensar assim do meu irmão. Eu fui contra a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que pensar o melhor do meu irmão, e eu pensei o pior. Eu julguei meu irmão na minha mente, eu queria te pedir perdão. Mas, se o meu pecado é com a minha esposa, eu tenho que confessar quem? A minha esposa. Então, ela falou alguma coisa, eu me irei, falei alguma coisa para ela, algo não agradável, machuquei o sentimento dela. Mas estava só eu e ela, o que eu preciso fazer? Me arrepender, pedir perdão para ela. Só que nesse dia que eu estava com esse excesso de ruindade, as minhas filhas ouviram o que eu falei para minha esposa.
Adianta eu confessar só para minha esposa? Minhas filhas precisam participar do processo de confissão. Elas precisam ouvir da minha boca. Porque elas também foram afetadas pelo meu mau comportamento, não foi? Não é ruim você ver seus pais brigarem? Então eu preciso confessar também a elas. Filhinhas, vem cá. Aquele dia que o papai fez isso. Me perdoe, eu fiz errado. Eu fui fora do padrão de Deus. E eu peço perdão para elas. Mas, se está aqui na saída da igreja, e eu dou uma má resposta na minha esposa, e todos vocês ouvem, adianta eu pedir perdão para minha esposa no quarto? Quem foi afetado com o meu pecado? Todos vocês. O que a gente espera de um irmão? Principalmente um irmão que deveria ser um irmão mais forte na fé. Com certeza não é um procedimento desse. Então não adianta eu pedir perdão na minha casa. Eu tenho que vir aqui no púlpito e pedir perdão aqui no púlpito. Me perdoe, meus irmãos. O que eu fiz foi errado. Não se trata de um cônjuge assim. E eu peço perdão para todos vocês. Me entenderam no primeiro ponto? A confissão, ela precisa entrar no âmbito da extensão dos danos. Todo mundo, o texto que nós lemos em Mateus diz isso, todo mundo que se sentiu ofendido deve ser restaurado, reconciliado. E precisamos ser diligentes nisso. Digo principalmente em relação aos nossos filhos em casa. Nossos filhos vão ser melhor de arrependimento se eles olharem para os pais e perceberem que os pais são bons de arrependimento. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos se arrependam. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos se contristem, quebrantem, e nós mesmos não nos quebrantamos. Então, a extensão do dano sempre é a extensão da confissão sempre é a extensão do dano. Se você tem a Bíblia discipulado, leia lá o que o pastor David coloca em relação à confissão de pecados. O ponto 2. Não transferir culpa. Evite transferir culpa. Um processo de confissão nunca deveria ter palavras se, mas, no entanto. Eu te respondi daquele jeito, minha esposa. Mas foi porque você... Isso não é confissão. Tony Evans escreveu assim no seu livro: se tem um C, não é confissão. É a justificação que nós estávamos falando antes. Olha, eu sou muito bom, muito correto. Mas eu fiz isso porque você fez isso. Eu estou pedindo perdão? Quem está me ouvindo, está ouvindo um pedido de perdão? Eu não estou promovendo a reconciliação. Eu não estou promovendo a reconciliação. Um sincero pedido de perdão é do jeito que ele faz. Você confessa, eu pequei. Pequei contra ti, pequei contra o Senhor. Um exemplo muito bom, que a gente vai usar aqui 2 vezes, é o exemplo de Lucas 15. Como que você pode entender... Eu sei que de repente você ouviu alguma pregação que falou de alguma forma diferente, mas o filho pródigo, de fato ele se arrepende, e nós temos 2 provas disso. Uma das provas que nós temos que o filho pródigo se arrepende, ele chega para o pai e ele diz a seguinte frase: Pai, pequei contra ti e contra o Senhor. O pecado foi na horizontal e foi na vertical. Não tem desculpa. Pai, eu na verdade eu achava que o Senhor queria me privar das minhas... da minha felicidade, dos meus prazeres, então eu quis ir embora. Não tem desculpa, não tem ser, não tem mas, não tem no entanto. Pai, eu pequei contra ti, e pequei também contra Deus, porque na verdade todo pecado contra o próximo também é um pecado contra Deus, e por isso eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender em relação ao meu próximo e preciso me arrepender em relação a Deus. Então, num processo de confissão, eu nunca posso transferir culpa. Eu sempre trago a culpa para mim.
Não transfira culpa ou não transfira responsabilidades. Esses dois pontos que eu falei se aplicam em todos os casos em que você ofendeu alguém. Seja querendo, seja não querendo. O sem querer querendo também deve ser confessado. Você me entendeu essa noite? O sem querer querendo também deve ser confessado. Eu vou ter que acelerar um pouquinho que o tempo está correndo. Olha só. Terceiro ponto. Reconheça concretamente. Quanto mais detalhado for a confissão, mais evidente fica o processo de arrependimento. Então não adianta falar, perdoe meu pai pelos meus pecados. Ou chegar para minha esposa e falar, perdoe-me pelo que eu fiz. Pelo que eu fiz o quê? Nós precisamos dar nomes aos pecados. Nós precisamos ser específicos em relação ao pecado. Porque nós queremos uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança na nossa vida. Então tem que ser específico. Qual é o comportamento que eu quero me livrar? Qual é o comportamento que eu quero deixar? O que é que está me afastando de Deus? O que é que está me afastando do exemplo de Cristo? E eu preciso nomear o pecado, eu preciso dizer concretamente o que é que eu fiz. É porque eu fui grosso, é porque eu fui ríspido, é porque eu não pensei em você antes, eu pensei em mim, eu pensei só nos meus interesses, é porque... E você vai especificar, inclusive, os motivos. Vocês se lembram da terceira mensagem? O pecado começa onde? Começa no meu coração. O nosso coração é a raiz de todos os conflitos. Então eu preciso identificar não só especificamente o pecado, mas especificar também a nossa intenção. Um quarto ponto. Nós precisamos reconhecer o dano. Se você quer participar de um processo de confissão e arrependimento, você precisa reconhecer o dano. Você precisa reconhecer que você fez mal a alguém. Você precisa reconhecer que aquele comportamento causou dor, tristeza, aquilo causou, e você vai, diante do que você fez, eu tenho certeza que você está pensando em alguma coisa agora. Absoluta. Porque todo mundo aqui é muito, muito crente. O que você fez? Qual foi a extensão do dano daquilo que você causou? Num processo de confissão, é necessário que você reconheça a extensão do dano daquilo que você fez. Muitas vezes nós não reconhecemos o dano. E por isso, nós não encontramos misericórdia do perdão. Você sabe por que às vezes as pessoas não te perdoam quando você pede perdão? Porque você não reconheceu que você fez o mal. Você não reconheceu nem mesmo o dano que você fez. Há danos que são pessoais, internos. E há danos que são materiais. Reconhecer o dano exige uma palavra que ela é ignorada por nós. Reparação. Reparação. Vou te usar o exemplo material para ficar bem claro. Você estaciona o seu carro, certinho. Aí vem um fulano, vai estacionar os dele, bateu no seu para-choque. E seu para-choque desmanchou, caiu no chão. Aí o irmão chega para você e fala, ô meu irmão, me perdoe. Não fiz por querer. Eu não vi ali, eu estou muito arrependido, me perdoe por isso. Aí o que você vai fazer? Perdoa meu irmão, né? Com certeza, beleza. Está perdoado. Né? Acontece essas coisas. Aí o irmão entra no carro e sai embora. Tá certo isso? Não. Nós precisamos aprender a reparar o dano que nós causamos.
Eu vou dizer de novo para você. Precisamos aprender a reparar o dano que nós causamos. Isso é ser cristão. Mas muitas vezes, nós não reparamos o dano que nós causamos. Há um texto, e ele está escrito lá, ia falar da história, mas eu não vou conseguir. Está em Lucas 19. Você vai ver lá a história de Zaqueu. Zaqueu é um grande exemplo de alguém que entendeu a extensão do dano e reparou. Por que é que eu posso dizer que Zaqueu se arrependeu? Por que você pode dizer que o seu cônjuge se arrependeu? Por que você pode dizer que alguém que te fez mais se arrependeu? Qual que é a evidência do arrependimento? A evidência do arrependimento, exatamente uma delas, é a entender a extensão do dano e reparar o dano. Zaqueu diz algo que imediatamente leva Jesus a dar uma declaração. Zaqueu diz assim: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Não sei se você sabe, mas a lei mosaica, lá em Êxodo, capítulo 21, capítulo 22, Levítico, em alguns capítulos, lá o Senhor Jesus já disse para o povo de Israel que eles deveriam reparar o dano causado. Então, uma das regras, existem várias regras, mas uma das regras era assim: se eu peguei alguma coisa de alguém, eu devia devolver com 20% de em cima. Por que existiam regras de reparação no Velho Testamento? Por que você tem que se preocupar em reparar o dano que você causa? Porque é pedagógico. Vou dar uma ideia aqui, só uma ideia minha. Mas vamos lá. Toda vez que o cônjuge for grosso com o outro, ele tem que pagar R$100. Você acha que resolveria o seu problema no seu casamento? Precisamos reparar o dano que nós causamos. E muitas vezes nós ofendemos, machucamos, pecamos contra o irmão, blasfemamos contra Deus, porque nós não temos essa noção de reparação, de alguma forma tentar restituir o mal que eu causei. Se você olhar no Velho Testamento, algumas regras lá são bem severas. Você pensaria 2 vezes antes de deixar seu boi solto pela rua. Uma das regras diz assim: se o teu boi matou uma pessoa na rua e você sabia que o seu boi chifrava as pessoas na rua, deve morrer o boi e o dono. Se você fosse um criador de gado na época do Velho Testamento, você deixaria seu boi solto por aí ou você ia cortar o chifre dele e colocar uma amarra em cada pé? A noção de reparação, ela é pedagógica. Mas olha só, porque muitas vezes as pessoas não confiam no nosso arrependimento? Porque a gente faz o mal e não repara. Imagina você pedir de perdão assim. Você especificou seu perdão, falou para todo mundo, aí você chega para a pessoa que se ofendeu, efetivamente fala: olha só, fulano, o que eu posso fazer para restituir o mal que eu lhe fiz? Para reparar o que eu fiz para você? Tem coragem de fazer isso? Devemos fazer isso toda vez que a gente ofende alguém. Reparar é de Deus. Mas me parece que os crentes não gostam muito. Quem gosta aqui de receber indenização? Eu me lembro quando eu comecei a fazer a faculdade,
Tinha um amigo, eu acho que a gente estava no 3º semestre. Ele já tinha entrado com 3 pedidos de indenização no juizado especial. Alguém fez alguma coisa, a companhia fez outra coisa, e ele ganhou as 3. Aí tinha hora que eu ficava assim, Deus, por que não acontece essas coisas comigo? Ninguém faz mal para mim, para ter que reparar e restituir. Eu queria que alguém colocasse meu nome no cadastro de restrição de devedores, sei lá, ou cobrasse uma conta 2 vezes. Eu ficava imaginando coisas que as pessoas podiam fazer para eu lucrar em cima. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando para nós de sabermos que quando nós fazemos mal, não basta um pedido de perdão e vá em paz. Você está me ouvindo aqui essa noite, igreja? Nós precisamos ser o exemplo. E eu tenho certeza que quando você aplicar esses princípios no seu trabalho, na sua casa, aqui na igreja, você vai pensar muitas vezes antes de fazer alguma coisa errada. Eu vou estudar, de repente, uma forma de reparação dentro da igreja. Imagina só. Fulano fez uma fofoca, tem que pagar uma pizza para o pastor e uma pizza para o ofendido. Eu acho que ficaria boa uma regra dessa. Eu vou pensar alguma coisa assim. Gostei disso. Diz assim, aceite as consequências. É o 5º ponto que eu quero que você entenda na questão da confissão. Aceitar explicitamente as consequências de suas ações é uma outra maneira de você mostrar que houve um arrependimento genuíno. Tudo que nós fazemos tem consequência. Eu encaminhei para alguns irmãos da nossa igreja um videozinho no Instagram de uma fala do pastor Elias Dantas, que é o organizador do congresso que eu estava essa semana agora. Ele diz algo bem assim. Vê se você se recorda, se você recebeu esse vídeo. Se recebeu é porque você estava ali os primeiros, tá? Não tô dando direta para você não, mas dizia assim o vídeo. Um pastor nunca vai chegar à plenitude do que Deus tem para ele, dependendo do erro que ele comete. Você tem que entender que existem erros na sua vida que podem e vão limitar o agir de Deus na sua vida. E a consequência. Deus perdoa o meu pecado? Perdoa. Com certeza Deus perdoa. Mas o perdão é diferente de consequências. Dependendo do pecado que você tem, seu cônjuge não precisa reconciliar com você. Você aceita as consequências do seu pecado? Nós precisamos pensar muito antes disso. Aceitar as consequências faz parte de um processo de reconciliação. De repente você é empregado, você chega para o seu patrão, pede perdão especificamente e diz: eu entendo que o que eu fiz te legitima a me mandar embora. Pode me despedir. Eu sei que eu fiz errado. Nós precisamos não só entender a extensão do dano, não só reparar o dano, mas esse 5º ponto é muito importante, é você entender as consequências. O que você faz tem consequências. E num processo de reconciliação, um dos passos é você admitir as consequências e colocar naquele momento de confissão. Quando você está conversando com outra pessoa, você mostrar que você sabe que aquilo que você fez tem consequências. Eu ouvi essa semana de uma pessoa dizendo assim: olha só, eu confio muito rápido nas pessoas, mas readquirir a confiança, isso demora tempo. E não é assim com gente também? Alguém te faz mal, você vai ignorar? Não. Vem cá, vamos caminhar junto. Não é assim, há consequências dos nossos atos. E não deveríamos pensar: fulano não me perdoou. Ele não quer mais ficar comigo, não quer mais trabalhar comigo, não quer mais participar do mesmo ministério. Há consequências para os nossos erros. E um dos fatores que nos faz mostrar que nos arrependemos é admitir as consequências. Precisamos mudar o comportamento. É o 6º ponto que eu queria que você anotasse. Um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira confissão inclui a mudança de comportamento.
não há arrependimento genuíno se você continua fazendo as mesmas coisas. Será que você se arrependeu mesmo? Será que o seu cônjuge vai acreditar que você se arrependeu se você logo fizer de novo? Não há. Nós entendemos que um processo de reconciliação, ele implica numa mudança de comportamento. Você pode sentar com a pessoa com quem você está tentando se reconciliar e falar: o que eu posso fazer em relação ao que você sofreu? Mas eu também posso perguntar: o que eu posso fazer em relação a esse meu comportamento? É uma atitude muito humilde de você fazer, principalmente quando você lida com o cônjuge. E o sétimo e último, peça perdão. Se você fez os 6 passos, o 7º passo no processo de reconciliação é pedir o perdão. Você pode me perdoar porque eu te fiz? Esses 7 passos, eles são ditados por Ken Sande, um dos especialistas em pacificação no mundo. E ele diz assim, que muito dificilmente, quando você chega no 6º passo cumprindo, a pessoa no 7º não te perdoe. Só que eu queria falar com você uma questão essa noite. Não são passos para você fazer mecanicamente. Não é um checklist que você tem que cumprir e a pessoa é obrigada a te perdoar. Isso aqui eu estou falando para você não de passos objetivos. É uma condição subjetiva interna. Não adianta você chegar para o seu cônjuge amanhã, né? Você anotou todos os passos aí, você chega para o cônjuge, fala tudo, no 7º, agora você tem que me perdoar. Ninguém tem que perdoar. As pessoas perdoam, primeiro, se ele é um cristão por causa da mudança do evangelho. Em segundo lugar, porque ele percebe em você um verdadeiro arrependimento. É uma cultura que nós queremos na Betel. Nós queremos que as pessoas se arrependam. Nós queremos que as pessoas se reconciliem. Nós queremos que as pessoas pensem muito bem antes de fazer qualquer ofensa um ao outro. Nós podemos sozinhos? Não podemos. Nós precisamos em todo o processo da ajuda do Espírito Santo. Há um texto, e eu vou finalizar com ele. Apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Coloca para mim, 4:2. De repente você lê esses textos aqui de Gálatas. Perdão, não é Gálatas não, é Filipenses. Filipenses 4:2. Nós lemos esse texto e nós não entendemos o contexto dele. O texto diz para nós assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. O que você acha que estava acontecendo aqui? Estava tendo um conflito. O apóstolo Paulo coloca alguns tópicos ali para você resolver o conflito. Quando ele fala alegre-se no Senhor, ele está dentro de um processo de conciliação. Você sabia disso? E ele no verso 3, olha o que ele coloca no verso 3. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. O que ele está dizendo para a igreja de Filipos? Ajudem elas a reconciliarem. Ajudem elas a entrar no processo de reconciliação. Esse é o papel seu, esse é o papel meu. Nós somos agentes pacificadores, amém? Nós queremos promover reconciliação, porque é dessa forma que o nome de Deus é glorificado. Ele pede para elas terem o mesmo pensamento de Jesus, mas pede também para os outros que não estão envolvidos, auxiliem elas nesse processo. Eu espero, com a graça de Deus, experimentamos cada vez mais um espaço onde nós experimentamos
corações quebrantados, que se arrependem com facilidade, e irmãos que cada vez mais promovem pacificação. Nós desejamos viver em paz. A principal paz que nós vivemos é a paz com Deus. Nós olhamos, eu queria uns minutinhos de sua atenção, compreensão. Nós olhamos para Jesus, o príncipe da paz. Nós nos alegramos com o perdão dos nossos pecados. Quantos nos alegram com o perdão dos nossos pecados? Nos alegramos com o perdão dos nossos pecados. Só que nós negligenciamos algo muito importante. O texto de 2 Coríntios diz assim que Cristo nos reconciliou com Deus. Essa reconciliação com Deus não foi a qualquer preço. Quando nós entendemos que o nosso pecado é tão sério que teve que Cristo morrer por nós, quando nós não entendemos isso, nós não seremos agentes de pacificação e não desfrutaremos da paz de Deus no nosso coração. Deus teve que reparar o mal que você fez, que eu fiz. Você ouviu o que eu disse agora? Deus teve que reparar o mal que nós fizemos. E o mal custou a morte de Jesus na cruz. Fique em pé. Eu queria orar por você. Muitos olham para a graça e falam, a graça é pela graça de Deus. E na desculpa de que é pela graça, nós vivemos a nossa vida toda torta. Eu queria te chamar a um concerto com o Senhor essa noite. De repente você pensa assim, Sim, você. Pense agora no que você fez, naquilo que você precisa resolver. E eu queria te dar uma tarefa prática essa semana. Resolva logo. Resolva logo. Pai querido, nós estamos diante de Ti essa noite, com os nossos corações totalmente quebrantados ao Senhor. Queremos experimentar a liberdade que Cristo nos dá. Queremos experimentar a liberdade em Cristo, que nos livra não só do peso da condenação do pecado, mas nos livra também da culpa pelo pecado. Queremos experimentar essa liberdade e sabemos que só podemos experimentar ela pelo quebrantamento e arrependimento. Ajude-nos, ó Deus, a sermos quebrantados. Fazemos nossa oração do salmista. Sonda se há em mim algum caminho mau, se há algum pecado. Oh Deus, não me deixe, ó Pai, não nos deixe, Senhor Deus, andar, ó Pai, sem lugar de arrependimento em nosso coração. Queremos viver, ó Pai, com esse estilo de vida. Queremos viver com esse estilo de vida. Ajude-nos, ó Deus, a nos arrepender dos nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a ser agentes de pacificação. Ajude-nos, ó Deus, a ter dessa paz em nosso coração e também na relação com os nossos irmãos. Pai querido, ajude nas nossas relações familiares. Muitas vezes é tão difícil pedir perdão para o nosso cônjuge. Ajude-nos, ó Deus, nas nossas relações entre os irmãos. Ajude-nos, ó Deus, nas nossas relações com os nossos filhos. Que possamos bem pregar todos esses pontos. E possamos, ó Deus, experimentar, assim como o salmista experimentou, alívio, cura, libertação, restauração, alegria. Queremos, ó Deus, viver, ó Pai, como uma igreja. Queremos viver como um povo que é de fácil arrependimento. Dá-nos um coração sensível, dá-nos um coração puro, renova em nós um espírito reto. Senhor Deus, faz em nós, a começar em nós, Senhor Deus,
Queremos ver essa cidade rendida aos teus pés. Mas antes, ó Deus, queremos nós mesmos estar completamente rendidos ao Senhor. Ajude-nos, Deus. Que possamos experimentar esse lugar de redenção no nosso lar, esse lugar de redenção na nossa igreja, esse lugar de redenção aonde estivermos, no trabalho, em qualquer lugar, que possamos ser esses que vão promover a pacificação. Ajude-nos, ó Deus, a enxergar a trave no nosso olho, e que depois possamos, ó Deus, ajudar os nossos irmãos a tirar o cisco do seu. Queremos ser agentes de pacificação. Queremos, ó Deus, agir assim como Paulo diz aos irmãos de Filipe, ajudar os nossos irmãos preciosos, que tanto cooperaram pelo Evangelho, a restaurarem o relacionamento. Pai querido, oramos por essa semana, rogamos da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Protege os nossos caminhos, os nossos bens, as nossas casas. Protege-nos, ó Deus, do homem mau, protege-nos do acidente, protege-nos, ó Deus, das intempéries. Rogamos de tudo graça, ó Deus, que possamos passar por todas as adversidades, confiando no Senhor, olhando para o Senhor, alegres no Senhor. Oh Deus, rogamos pela provisão do Senhor. É o Senhor que abastece a nossa despensa, é o Senhor que abastece a nossa mesa, que possamos desfrutar, ó Pai, da graça, da provisão do Senhor, que possamos ser generosos para repartir. Oh Deus, dá-nos a direção essa semana, que possamos cada vez mais buscar-te intimidade e nos render ao Senhor. Oh Deus, que possamos viver, ó Pai, a melhor semana da nossa vida, que possamos, ó Deus, na melhor semana da nossa vida até aqui, experimentar, ó Deus, um genuíno quebrantamento. Oh Deus, um genuíno avivamento. Não há nada melhor que isso. Nada do que o Senhor nos dê essa semana, nada do que o Senhor já fez até hoje se compara a um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus.